Estamos de volta. E hoje é o segundo domingo de dezembro. Data esta muito importante para os cristãos, principalmente os evangélicos, porque é comemorada nesta data o dia da Bíblia. Essa data que já faz parte do calendário oficial da nação desde 2001. Certo? Está na lei de número 10.335/2001. Pois antes disso, era apenas algo nominal. Não havia nada nos nossos registros de leis, oficialmente, por assim dizer, esta instituição do Dia da Bíblia. Mas passou-se a ser oficializado em 2001, sob a lei 10.335/2001. Vale salientar que esta é uma comemoração que dizem que é realizada por crentes, por cristãos de mais de 60 países. Vale salientar também que religiosamente foi instituída em 1549 no Reino Unido e que desde então vem se tornando uma comemoração, uma data especial para crentes e cristãos em todo o mundo, um mundo livre, por assim dizer, onde há liberdade de expressão religiosa. A Bíblia é ainda o livro mais publicado e mais vendido no mundo. O Brasil é o campeão de publicação de Bíblias, o Brasil é o campeão, é o número 1 de publicação de Bíblias, de estudos principalmente. Muitas nações, portar uma Bíblia ainda é crime, ok? Em algumas nações do mundo onde existe uma religião oficial do Estado ou quando o regime político é contrário ao cristianismo, é opressor às questões religiosas, onde o sistema político é o socialismo comunista, como no caso da Coreia do Norte. Mas mesmo assim, apesar de todas as proibições, apesar de sofrerem sanções em alguns desses países, seja no país islâmico, como a Arábia Saudita, como no Irã, ou como na Coreia do Norte, um regime totalmente fechado, onde a expressão religiosa é totalmente proibida. Muitas pessoas ainda se arriscam para possuir uma Bíblia, para ler uma Bíblia. E existem organizações que têm o objetivo de produzir, publicar, traduzir Bíblias nesses idiomas de países fechados ao cristianismo para distribuir para essa população e para os crentes, os cristãos que professam sua fé ali de maneira incógnita, de maneira secreta. Mas como nada fica escondido, secreto por muito tempo, muitos acabam sendo descobertos e aí tem que pagar um alto preço. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo ainda. É o mais traduzido. Está em praticamente todas as línguas e também em muitos dialetos ou línguas minoritárias, línguas de povos tribais, o que tem contribuído também para a alfabetização de certos povos tribais, povos minoritários, que quando os missionários chegaram, povos que não tinham ainda nenhuma língua escrita, não tinha língua, o seu vernáculo ainda escrito, esses missionários alfabetizaram esse povo, essa população, certo? Criaram o alfabeto e a partir daí começaram a produzir textos, trechos da Bíblia e futuramente a Bíblia completa, primeiro o Novo Testamento, depois o Velho Testamento, e assim por diante, alfabetizando essa população e dando para essa gente o alfabeto, dando para essa gente a escrita, dando para essa gente a oportunidade de ler a Bíblia e, consequentemente, outros livros, outros textos, certo? Contribuindo, assim,
para o bem-estar de uma sociedade que vivia na primitividade, certo? Então, tem acontecido muito isso, tem trazido, certo, bem-estar, sucesso para muitas sociedades, porque a partir daí esse povo se desenvolveu. E tudo começou com o quê? Com a Bíblia. Tudo começou com cristãos, missionários, sejam eles católicos, os católicos também muito contribuíram em algumas sociedades, e também evangélicos, protestantes. Então, eles primeiro alfabetizaram o povo com a intenção de dar a esse povo a oportunidade, o privilégio de ler a Bíblia, e consequentemente, após a alfabetização, então vieram outros livros, outros textos, e aí coloca-se essa sociedade que antes era primitiva, não tinha escrita, coloca então no mapa social. E outra coisa muito interessante, eu gostaria de deixar aqui bem claro para todos vocês. A Bíblia tem sido um livro, em muitos casos, de libertação dos povos, mas também tem sido usado como ferramenta de opressão também. Pasmem, mas é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Porque muitas pessoas se apropriaram desse texto sagrado que é a Bíblia para infundir medo e terror a muitas pessoas por séculos e séculos e séculos. Ok? Então, tem sido um motivo de libertação espiritual, social, mas também tem sido um instrumento de terror, certo? Fazendo jus aí aquela grande metáfora que é usada a respeito da Bíblia, dizendo que é uma espada de dois gumes, que fere, mas também que cura, que mata, mas que também dá vida. E um gume é o Novo Testamento, outro gume é lâmina. Uma lâmina é o Novo Testamento, uma lâmina é o Velho Testamento, uma lâmina é o Novo, uma lâmina é o Velho. E o pior é que muita gente tem usado, se utilizado desse livro, do que aqui está escrito, para apenas oferir lucro, poder, fama e oprimir os fiéis, oprimir os seguidores, oprimir aqueles que ouvem com ameaças. Quando o próprio texto diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, provavelmente não está se referindo a isto aqui, não é um livro, é um livro. Nunca, jamais se referiu a isto aqui. A espada de dois gumes não é isto. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia fala, quando esses textos aqui falam de espada de dois gumes, está referindo-se à palavra que sai da boca de Deus, a vocalização da palavra de Deus, que sai da boca de Deus, a expressão que sai da própria boca de Deus, certo? Que é a espada de dois gumes. É esta espada de dois gumes que entra até a divisão da alma e do espírito, não é isso aqui como muita gente se refere, que este livro aqui é a espada de dois gumes. A espada de dois gumes é a vocalização da palavra de Deus, a expressão da palavra de Deus, que sai da boca de Deus, que sai do espírito de Deus, que entra no ser humano e faz a divisão entre alma e espírito. Certo? A vocalização da palavra de Deus que pode te curar se você aceitar, mas pode te matar se você não aceitar, se você recusar. Esta, sim, é a espada de dois gumes. Muita gente acreditando que é apenas esse livro, se enganando, apenas o livro físico, certo? Tem se utilizado para amedrontar, aterrorizar muita gente, para oprimir e para ganhar muito dinheiro, além de poder. Então, este é o livro mais traduzido, é o livro mais lido. Muitos cristãos nunca leram um livro na vida, a não ser os livros escolares, é claro, uma ou outra vez, mas sempre lê esse livro. Muita gente, mesmo não cristã, possui pelo menos uma cópia, uma edição deste livro em casa. Muitas pessoas de outras religiões, certo? Mesmo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, budista, islamita, possuem uma edição, muitos possuem uma edição disso, mesmo porque também o Alcorão fala a respeito, certo? De alguns trechos bíblicos.
referente a Jesus, referente também à criação. E uma outra coisa, outro fato muito interessante é que o livro, a Bíblia que mais demorou para ser traduzida foi a Bíblia tibetana, que levou quase 100 anos entre tentativas e interrupções. Eu sei que levou quase 100 anos, mais de 90 anos para se ter uma tradução completa da Bíblia tibetana. Ok? Quase 100 anos. A primeira tradução que se tem notícia é a tradução da Torá, do Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros, e também todo o Novo, o Velho Testamento, que foi traduzido para o grego, certo? E esta é a versão chamada de Septuaginta, ou Septuaginta, que é a tradução dos 70, certo? A tradução que foi feita, acho que no século III a.C. A próxima tradução foi a tradução para o latim feita, então, por Jerônimo. E daí por diante não se parou mais e foi se fazendo mais e mais traduções. E o grupo religioso que estava no poder começou então a impedir que a Bíblia fosse, esse livro, Bíblia Sagrada, fosse dado ao povo, certo? E aí houve muito problema, porque algumas pessoas morreram por essa tentativa. Principalmente a tradução que foi feita para o inglês. Houve muito problema, muita proibição. Não queriam que as traduções fossem feitas para se colocar na mão do povo, certo? E muitos tradutores, alguns tradutores perderam a vida. Jerônimo entregou a tradução alemã para a Alemanha, que, diga-se de passagem, ainda não era ali a Alemanha unida, eram pequenos estados, certo? E depois da tradução da Bíblia, da alfabetização do povo, isso aí trouxe aí o ressurgimento, o renascimento e a união daquele povo num único povo, o povo alemão. E aí houve um grande avanço naquela região, economicamente falando, porque aquela região ali, sob a liderança de Lutero, que foi considerado aí o pai do protestantismo, que lutou aí por essa separação. Na verdade, ele queria a transformação, a renovação da Igreja Católica, voltando aos dogmas originais do cristianismo, mas não foi aceito, e aí acaba se nascendo a Igreja Protestante, certo? E que teve muito sucesso. Ele teve ali a proteção dos príncipes daquela região ali, que hoje é a Alemanha. Nasce então a Igreja Protestante, e os estados europeus que se tornaram de maioria protestante, a contragosto da igreja oficial, a igreja católica, esses estados passaram a ter mais prosperidade econômica, certo? E até intelectual, pois havia muito mais liberdade. Então, muito mais liberdade e um desenvolvimento econômico muito maior do que os estados que eram regidos pela mão de ferro da igreja católica, certo? E aí não teve outra. Em muitos outros lugares, em muitos outros países, então começou-se a ter um aumento significativo da igreja protestante. A igreja católica veio assim perdendo terreno. Tudo isso por causa aqui da Bíblia, que foi traduzida, colocada na mão do povo e lida de uma nova forma, de uma nova perspectiva, onde todos poderiam ter o seu exemplar em casa e pudessem ler e examinar por conta própria, certo? Não mais pertencia apenas a uma elite religiosa, não mais ficava na mão de um grupo religioso que dominava o povo com mão de ferro e, como disse, usando isto aqui para amedrontar o povo. E de lá para cá, então, veio surgindo mais e mais traduções da Bíblia, e assim a Bíblia, este livro sagrado do judaísmo e do cristianismo, é hoje o livro mais traduzido do mundo, o mais lido, o mais comentado, e o mais criticado também, e o mais execrado, certo? E o mais querido, certo? E não para por aí. Cada vez mais e mais publicações, mais e mais traduções. Ainda existem muitas línguas, certo, a serem em que esse livro
deve ser traduzida, certo? Mais cerca de 6.000 línguas, mais de 5.000 línguas, idiomas e dialetos. E é claro que se existe um grupo de apenas um grupo tribal que tem 2.000, 3.000 pessoas, não vale a pena, acha-se, né? Que não vale a pena. Provavelmente um grupo desse não tem ainda um alfabeto escrito, não tem nada em sua língua escrita, e as pessoas não acham assim viável, que se possa despender grande soma de dinheiro apenas para traduzir a Bíblia. Mas o que acontece é que esses grupos de missionários começam a alfabetizar esse povo, depois dá o alfabeto, dá a escrita, e o que eles fazem? Traduzem pequenos trechos, apenas pequenos trechos da Bíblia, os trechos mais importantes para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. E isso é importante. Então nós vemos que pelo menos alguém se interessa por certos povos minoritários, certo? E a partir daí, quem sabe futuramente pode-se ter uma tradução completa da Bíblia, muito embora nós saibamos que pouquíssimas pessoas, vai ser difícil encontrar alguém que queira despender mesmo uma grande quantidade de dinheiro para se traduzir toda a Bíblia para um grupo de 1.000, 2.000 pessoas, um grupo tribal. Mas mesmo que isso não aconteça, o importante já foi feito. Foi a alfabetização do povo, foi ter dado ao povo um alfabeto, uma língua, a sua língua escrita, certo? E ter dado trechos da Bíblia Sagrada. Já a partir daí esse povo vai se desenvolvendo e aí pode aprender um outro idioma, como o inglês, por exemplo, e pode ter a Bíblia completa, que já existe no inglês. Pode aprender o português e ter a Bíblia completa no português. Então veja que é muito útil. E muitos missionários têm feito isso, trazendo desenvolvimento a esse povo, graças a isto aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Então, hoje, domingo, feliz dia da Bíblia para todos vocês, ok? Feliz dia da Bíblia, faça desse livro o livro da sua vida, o livro do seu coração, certo? Temos aqui uma tradução em português, que é do João Ferreira de Almeida, certo? Temos aqui uma edição bilíngue inglês e espanhol, certo? Uma das versões, a versão mais famosa, mais conhecida em espanhol é a Reina Valera, certo? E a versão mais conhecida, mais famosa em inglês é a King James Translation, King James Version, KJV, certo? Nós temos aqui uma tradução do King James e também uma versão chinesa aqui para você dar uma olhada. Né? Versão chinesa aqui. Ok? Aqui é o Evangelho de João. Ok? E aqui temos o grego e português interlinear, certo? É uma Bíblia para estudo, para pesquisa, Novo Testamento interlinear grego analítico, certo? Então a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico, certo? Hebraico, grego e aramaico. Então, pelo menos essas informações você tem aí, certo? Então ela tem 69 livros nas versões oficiais da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante, 69 livros. Agora, sendo que a edição católica tem 73 livros, ok? 73. Continua com os 27 no Novo Testamento, certo? Mas no Antigo tem o livro dos Macabeus, o livro histórico, tem o Eclesiástico. Temos aqui uma edição católica para você ver, certo? E essa aqui tem essas figuras, né? Tem a figura aqui, a foto aqui do Papa João Paulo II, certo? Tem essas gravuras aqui, ó. É uma edição muito bela, muito bonita. Então, a edição católica tem 73 livros. Tem um livro de Judite, que não tem na versão protestante, certo?
Judite. Vamos ver se encontra aqui mais. Como falei, tem dos Macabeus aqui, ó, também livro histórico. Então, essa é a edição católica. A edição aqui é uma Bíblia gigante. Certo? Isso aqui é conhecido, essas Bíblias desse tamanho, como Bíblia de púlpito. Certo? Para quem é da antiguidade aí, sabe que nas igrejas, mesmo nas protestantes, ficava uma Bíblia em cima do púlpito o tempo todo. É uma Bíblia desse tamanho. Pelo menos eu alcancei isso, eu consegui. Cheguei a ver. E a outra Bíblia aqui, também diferenciada, é a Bíblia etíope. Esta é a edição da Bíblia da Etiópia. Não está em etíope ou amárico, que é a língua oficial da Etiópia. Amárico ou amharic, em inglês, ou amarinha. A singularidade da Bíblia etíope é que ela possui 88 livros. A Etiópia, a igreja da Etiópia é uma das mais antigas do mundo, ok? Uma das mais antigas do mundo é a igreja evangélica da Etiópia. Então, a Bíblia etíope possui 88 livros. E qual livro ela inclui aqui? Um dos livros é o livro de Enoque, certo? Que essa edição aqui mesmo tem o livro de Enoque, tem o livro de Jubileus aqui, que esta é a edição em inglês, Jubilees, tem o livro de Jubileus, tem o livro de Enoque, vamos ver se encontra aqui, Enoque, tem o livro de Enoque também, certo? Esta é a edição etíope da Bíblia, que traz a imagem aqui do imperador da Etiópia, Haile Selassie, considerado descendente direto do rei Salomão. Então é isso aí. Feliz dia da Bíblia para todos vocês e que Deus continue abençoando grandemente e poderosamente. Valeu? E é isso aí. Um livro que trouxe libertação, mas também, não um livro em si, mas as pessoas que se utilizaram dele. Trouxe libertação para muita gente e também opressão para outros. Foi utilizado como instrumento de opressão e de tortura psicológica para muitas pessoas. Também foi utilizado como motivo de guerras, certo? Vimos as grandes cruzadas, o que aconteceu. Vimos os arrasos que a Igreja Católica, quando estava no auge, que as suas lideranças fizeram, e tudo isso utilizando a Bíblia, utilizando como pretexto a Bíblia, a palavra de Deus, para matar, para oprimir. E aí você pergunta, e a Igreja Protestante também fez isso? Também, certo? Causou-se morte também no início lá do protestantismo com Lutero lá na Alemanha, certo? Mas isso aí é história, é caso para outro vídeo, ou seja, um vídeo sobre história da igreja. Mas, no mais, este livro tem feito muito mais bem do que mal. Ou seja, muita gente se utilizou dele muito mais para o bem do que para o mal. E muitas vidas, sim, foram transformadas e continuam sendo transformadas a partir da simples leitura dos textos bíblicos. Certo? A partir da simples leitura, a leitura feita sem nenhum preconceito, certo? Quando o indivíduo se esvazia completamente de si mesmo e se entrega realmente à leitura com o coração voltado para aquele que inspirou esses textos. Muita gente diz que não crê na Bíblia porque foi escrito por um homem, então talvez você crê se fosse escrito por um jumento. Você acha que o jumento tem capacidade de escrever? Talvez a jumenta de Balaão. É claro que tinha que ser escrito por homens, porque Deus se utiliza de homens. Deus se utiliza de homens para todo e qualquer propósito na vida dos seres humanos. Ele se utiliza da sua principal matéria-prima, que é o próprio ser humano, ok? Certo? É a matéria-prima por excelência de Deus, quando Ele quer atingir algum propósito nesse planeta chamado Terra. Certo? Ciro, o meu servo, disse Deus. E Ciro não era nem do povo judeu. Então Deus se utiliza realmente de homens e mulheres que se dispõem a estar com Ele, se dispõem a obedecê-lo. E até que não se dispõe a obedecer, mas que Deus exige que obedeça, como foi o caso do velho Jonas. Tá certo? Então, muita gente diz, eu não creio porque foi escrito por homens. Se fosse escrito por um animal, você creria? Não creria. Também não creria. Então, deixe de argumentos fajutos e passe a ler e a meditar nesse grande livro chamado hoje de Bíblia, que vem do termo Bíblios, que quer dizer coleção de livros, mas que hoje é um substantivo
muito conhecida, e que quando se usa a palavra Bíblia, sabe-se que está falando do livro religioso judeu e cristão, judeu-cristão, muito utilizado hoje em dia. Diga-se de passagem, quando se quer falar sobre alguma coisa, que algo tem assim um significado muito grande, muito profundo, que algo é muito importante, ou que certos textos são importantíssimos, muita gente usa a palavra Bíblia, né? Pode-se dizer que, como diz alguns textos, é o livro vermelho de Mao, né? De Mao Tse Tung, é um livro comunista. Então, para dar ênfase, para dar importância, muita gente chama isso a Bíblia de Mao, ou a Bíblia do comunismo. Se existe aí algum livro muito importante em mecânica ou sobre aviação, alguém pode chamar a Bíblia, aqui é a Bíblia da aviação. Veja como esse nome, Bíblia, passou a ser tão importante, tão significativo, certo? A ponto de ter toda essa abrangência atualmente. Quando alguém escreve um grande livro sobre economia, que esse livro tem um sucesso estrondoso sobre economia, sobre marketing, então as pessoas começam a chamar esse livro, denominando de a Bíblia do marketing, ou a Bíblia da economia, certo? E daí por diante, muitos e muitos outros livros seculares têm hoje essa denominação, ou seja, porque Bíblia é um termo muito importante, muito conveniente. E quando se diz Bíblia, se fala então de algo importante e que merece respeito e consideração, merece ser lido e honrado. Valeu, tchau, tchau, bye bye, Deus abençoe. Foi feliz dia da Bíblia para você, bye bye.